Bom dia! Iniciamos o segundo dia do Educar, Encontro Educação em Rede. Nesta manhã, teremos a sessão de apresentação de relatos de experiências. Será apresentado um relato de experiência por vez, sem interrupção do apresentador, que terá 20 minutos para expor o seu relato. Os comentários ou perguntas feitos pelos ouvintes deverão ser encaminhados pelo chat, disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Eu lerei as perguntas e comentários para todos e o apresentador responderá pelo sistema de áudio. Teremos 10 minutos para perguntas e respostas. Não será possível extrapolar esse tempo, para não prejudicarmos a programação do evento. Se houver problemas técnicos com algum apresentador que impeça de dar continuidade à apresentação, chamaremos o apresentador seguinte. Se ele retornar durante a sessão, teremos a oportunidade de finalizar a apresentação. Caso a sessão tenha encerrado, não será possível fazer a apresentação. Para aqueles ouvintes que optaram pela modalidade de inscrição com certificação, reforçamos que é importante, além de assistir todas as sessões, participar da avaliação do evento, disponível no ambiente virtual de aprendizagem. A partir do dia 6 de setembro, será possível emitir a declaração de participação pelo ambiente virtual de aprendizagem. E o certificado original, impresso, será enviado pelos correios assim que a universidade o disponibilizar. Reforçamos que os certificados estarão disponíveis apenas para quem optou pela modalidade com certificação. Em relação aos apresentadores de trabalho, informaremos que o certificado será enviado para o e-mail do apresentador e posteriormente será encaminhado pelos correios para o endereço do apresentador, desde que tenha sido feita a inscrição no site do evento. Nesta manhã serão apresentados os seguintes trabalhos: Ideação e estímulo criativo pela utilização de metodologias de design para tecnologias educacionais. O segundo trabalho será o Encontro com a Educação Permanente em Saúde da Formação da Atuação. O terceiro trabalho será a Análise das Redes Sociais e Educação Superior, um estudo sobre redes de coautoria científica no contexto das práticas pedagógicas inovadoras dos docentes da Universidade Federal de Pernambuco. O quarto trabalho será para o funcionário do IFES, Campus Montanha, alguns apontamentos na visão dos tutores presenciais. E o último trabalho será o Jornal Escola e sua importância no processo de construção de saberes discentes. Para melhorar a sua experiência com a transmissão ao vivo do nosso evento, sugerimos melhorar a qualidade da resolução do vídeo. Para isso, passe o mouse no lado inferior da tela de transmissão do vídeo. Clique no ícone da engrenagem e coloque a resolução em 720p. Se quiser aumentar a área de exibição do vídeo, ao lado da palavra YouTube, você encontrará um quadrado. Clicando nele, a plataforma de vídeos deixará a tela cheia. Chamo agora o apresentador Ismael Gaião Filho para iniciar o seu trabalho. Vou falar um pouco da pesquisa que fazemos aqui no Grupo Saber. A pesquisa, uma parte da pesquisa, a ideação e estímulo criativo pela utilização de metodologias de design para tecnologias educacionais. A base do design está na inovação e na criação da inovação. A gente pode definir criatividade como inovação e a geração de novas ideias. Isso é a base para cada metodologia de design que se trabalha hoje. Essas metodologias elas visam facilitar o processo de criar um produto, criar um serviço e garantir um bom resultado na solução, que seja adequado para cada usuário. E para mostrar como isso pode ser aplicado, tivemos caso de uso em um dos projetos aqui do nosso grupo de pesquisa.
As metodologias de design, elas visam melhorar a experiência de forma criativa para atingir melhorias. Sendo o foco do trabalho do design sempre melhorar a experiência. Para que o projeto tenha possibilidades maiores de atingir o objetivo. Criação é o processo onde se provoca a existência do novo. É a definição de Plaza Tavares para criação. Ou seja, a criação está diretamente ligada à inovação. Principalmente hoje, com a vasta tecnologia, existe essa necessidade e possibilidade de inovar. Ainda sobre o conceito de criar, podemos estabelecer, né, como a capacidade de compreender, relacionar, ordenar e configurar um artefato ou projeto. Essas metodologias, elas visam também fomentar o estímulo criativo para a geração de ideias. O estímulo criativo podemos dizer como estimular a criatividade para cada pessoa, para cada projetista na criação. É importante salientar que o desenvolvimento de objetos educacionais mediados por tecnologia, por sua vez, ele requer um processo apropriado de produção, normalmente dentro do cenário de multidisciplinaridade. Dentro desse contexto, as metodologias de design podem ter papel importante na produção, elas podem variar o processo, podem inovar no processo. A metodologia que eu utilizei nessa pesquisa foi baseada em técnicas de processia. Essas técnicas são conhecidas como técnicas criativas de geração de instalações alternativas. Elas são parte do processo da metodologia. Essa pesquisa decidiu utilizar duas técnicas, especificamente. Uma que é bastante conhecida e não é originária da área de design, porém foi absorvida e amplamente utilizada, que é o brainstorming, no caso ele é específico para geração de alternativas, de ideias, e a análise de Pareto, que é conhecida como uma técnica de seleção para definição de ideias, concentralização de ideias. Essa metodologia ela objetivou definir o conceito e o nome para um produto que desenvolvemos aqui no grupo de pesquisa Saber. Para isso foi gerada a ideação. Ideação é o processo digamos, a reunião para gerar ideias. Esse produto, que estamos em pesquisa, visa envolver tecnologia e educação, servindo como suporte e pesquisa e interação por pessoas e avisos para atividades, de forma colaborativa, onde todos os participantes consigam atingir seus objetivos de educação e sempre ajudando o outro. Essa ideação ela foi feita com 7 pessoas de áreas diferentes de áreas diversas e setores diferentes desse nosso grupo de pesquisa, sendo formado por profissionais da área de design, pedagogia e educação à distância especificamente, engenharia e ciência da computação. Só para reforçar um pouco mais, vamos definir brainstorming. Brainstorming foi uma metodologia criada por Alex Osborne, um publicitário dos anos 50, conhecido por desenvolver e estimular a propaganda no pós-guerra. A ideia do brainstorming é diminuir interações individuais e do grupo e potencializar a quantidade de soluções, ou seja, diminuir a falta de ideias e sempre gerando grandes quantidades de ideias para que todos do grupo, no momento, participem. A técnica consiste na interação de indivíduos para gerar ideias de forma livre e não crítica. De certa forma, foi um exercício de imaginação, onde não se tem uma crítica para não desestimular o participante e sempre buscando ideias fora do comum. A análise de Pareto é uma metodologia estatística utilizada na tomada de decisão. Ela utiliza o princípio de Pareto,
também conhecido como regra do 30-20. Pareto ele percebeu que 30% das ações vem de 20% dos fatores. Os resultados vem de 20% desses fatores. Como, por exemplo, geralmente, isso é uma média, 80% das vendas de uma loja são feitas por 20% dos vendedores. Essa proporção se mantém em várias coisas, como distribuição de renda no mundo, sempre seguindo mais ou menos essa média. Por isso é uma forma interessante de poder avaliar a quantidade de ideias geradas no brainstorm. Na nossa pesquisa, na criação desse projeto, tive a necessidade de evitar falhas por conta de tempo, por conta de poder acelerar mais o processo, e uma oportunidade de projetar com pessoas de diferentes áreas para solucionar os projetos de desenvolvimento, no caso, esse projeto específico. Quando a gente fala de diferentes áreas, é uma oportunidade que poucos lugares têm, grupos de pesquisa e empresas, de poder reforçar e melhorar as ideias, e, consequentemente, a interação do grupo e do meio de trabalho. Gomes ele reforça a utilização de equipes diversificadas para o estímulo criativo, e define como um conjunto de fatores e processos, atitudes e comportamentos que estão presentes no desenvolvimento do pensamento produtivo. Ou seja, quanto mais variada for a área de atuação, o conhecimento de cada um e a própria experiência nas áreas, pode ajudar no processo de direção, seja qual for. E como primeiro passo nessa nossa ideação foi definir o briefing, para que todos os participantes conhecessem o projeto. Como não todos participavam ativamente disso, ou apesar de estarmos no mesmo grupo de estudo, não estamos no mesmo projeto, o objetivo disso foi nivelar o grupo como um todo, para eliminar qualquer tipo de desconforto. Quando você tem um grupo equilibrado, todo mundo está ativo da mesma maneira, você evita coisas como intimidação, ou até que alguém fale mais que o outro e acabe intimidando, e consequentemente intimidando, ou associando, puxando o foco para si nesse momento. O que não é interessante, pois como cada um tem uma bagagem diferente, é interessante que eles compartilhem isso. No começo, iniciamos com uma sessão de brainstorming, que esteve programada para uma hora de duração. É comum que os primeiros minutos, 10 a 15 minutos, as ideias sejam mais padronizadas. Até porque quando se lança o briefing, o questionamento, as pessoas tendem, normalmente, todo mundo, tende a procurar soluções que já existem ou similares. E, consequentemente, menos criativas, menos inovadoras, de certa forma. Deste modo, foi perceptível que, após os 15 minutos, existe um equilíbrio maior, as pessoas entre suas ideias, se conectando melhor, e, individualmente, cada um consegue mostrar um pouco mais e aplicar um pouco mais de seu conhecimento para gerar uma nova ideia. Uma nova ideia no sentido de nova e não utilizada. Às vezes foram similares, mas nunca igual ao existente. Esse é o ponto que a gente chama de estímulo criativo acontecendo como um grupo. Cada pessoa consegue contribuir para o processo de forma ativa. Ao fim desse tempo de uma hora, tivemos mais de 60 ideias de conceito e identidade para esse projeto, que foram criadas e anotadas em uma lista imensa e debatida o conceito frequentemente. Depois disso, elas foram classificadas em 20 alternativas. Isso foi utilizado porque acabou que muitas ideias acabavam sendo similares entre si, não com ideias existentes. Como uma pessoa dava uma ideia, outra pessoa dava outra, acabavam se conectando e formando uma única ideia. E 20 alternativas seriam mais
palpáveis de se trabalhar. Com essas 20 ideias definidas, iniciamos o processo de análise de Pareto, para selecionar de forma coerente e significativa. Na prática de Pareto, podemos fazer como uma espécie de votação, uma distribuição de pontos, seguindo um critério. O critério foi que mais se adequasse ao briefing, ao conceito que definimos. E essa ideia é que cada participante teve 5 pontos para distribuir livremente nas 20 ideias. Por exemplo, poderiam ser 5 pontos em uma única ideia, 1 ponto em 5 ideias diferentes, 3 pontos em ideia, 2 pontos em outra, sempre com essa margem, para podermos analisar se conseguiu a finalidade que queríamos. Ao final, 3 das 20 ideias se sobressaíram, tendo bem mais votos que as outras, e aplicando a média de Pareto, 3 ideias das 20 receberam bem mais votos, ficando mais ou menos de 15%, em vez de 20%, mas essa variação é positiva. E uma única ideia teve mais de 10 pontos. Um ponto interessante de se notar é que, de 7 participantes, 5 votaram nessa ideia que teve 10 pontos. Teve mais de 10 pontos. Ou seja, comprovou uma certa democracia, pois uma maioria votou naquela ideia, uma variedade de pessoas, e também, não consequentemente, mas também ela teve mais votos, ou seja, ela teve mais pontos e mais pessoas diferentes votaram nela. Dessa forma, Pareto se fez presente nessa votação. E podemos confirmar isso na prática, que deu mais ou menos a mesma equação. Como conclusão desse trabalho, a gente pode tirar que a ideia foi partir de um princípio aberto, que é aplicar uma metodologia diferente das que comumente nós vemos, em processos específicos. E a ideia é que possa ser aplicado em qualquer área da educação para se criar projetos e também poder participar não só com diferentes áreas que podem contribuir para a educação, com interação entre pessoas, inclusive alunos, professores. Não existe nenhuma regra de separação ou segregação quanto a poder participar do brainstorming. E com essa prática, nessa pesquisa que fizemos, podemos demonstrar que a contribuição que essas áreas podem fazer, que as diferentes áreas, pessoas de diferentes áreas, podem trazer para um projeto. Que comumente nós vemos pessoas grupos que são de uma área só, tendem a ficar ideias muito neutras ou pouco inovadoras, como assim podemos definir. Esses fatores são bem interessantes a se notar na prática, pois só é mais perceptível na prática do que na academia até. Esse tipo de metodologia ele visa fortalecer o elo do trabalho, que como as pessoas precisam interagir em grupos diferentes, poder evidenciar isso como uma vantagem, diversário conjunto, um repertório diferente de cada um, e habilidades que cada um pode contribuir com parte do projeto, não só nessa fase de ideação, como na fase de construção mesmo. E é sempre importante lembrar que pode ser o maior ganho dessa pesquisa, é que cada experiência é única e novos olhares são elementos essenciais para se construir algo criativo e inovador. Obrigado pela sua atenção. Bom, Ismael, obrigada pela sua participação. E eu gostaria de abrir o espaço para debates. Então, teremos 10 minutos para que as pessoas enviem mensagens pelo chat e perguntas para eu já responder. E enquanto eu faço perguntas, Ismael, eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha que são os grandes desafios de trabalhar com inovação e criatividade aliada à tecnologia?
Eu acho que os grandes desafios são fortalecer essa ideia, na verdade. Poder as empresas e grupos de pesquisa não acreditam muito nessa possibilidade. Elas ainda têm um pouco de receio de contratar pessoas muito específicas de uma área só, favorecendo uma área específica do projeto, mas perdendo possibilidades, deixando possibilidades, na verdade não perdendo, seria deixando passar possibilidades. E a gente, principalmente com esse... A tecnologia está muito presente na nossa vida. Assim, as possibilidades são variadas ao extremo. Mas se você não mistura isso, essa interseção, você tende a perder. Como, por exemplo, na palestra do professor Luiz ontem. São muitos ganhos possíveis hoje. Amanhã serão novas possibilidades ainda. Assim, o design ele tem como base poder, digamos, entrelaçar essas áreas e transformar de fato esse projeto em algo palpável. Patrícia está sem som. Obrigada. Tem uma pergunta do Rodrigo Lima. Existe um limite de pessoas e de tipos de profissionais do brainstorming? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Limite, não necessariamente. O essencial é mais por questão de conseguir controlar um grupo. A prática acontece em média de 4 a 12 pessoas. Mas 12 é considerado muito, pois o fator intimidação pode aumentar. Além de que se a pessoa for muito, digamos, gosta muito de falar, ela pode centralizar as ideias, impedindo que o debate cresça e desenvolva. Quanto às áreas, não. O ideal é que participem pessoas diretamente ligadas ao projeto e pessoas que possam que são da mesma área. Por exemplo, no caso de a criação, por exemplo, de um jogo educativo, ou com finalidade educativa, na verdade. O ideal é que participem professores que possam trazer alguma matéria específica, como química, física, matemática, português. Pessoas da área de games, como game designers, pessoas da computação, para analisar possibilidades. Quanto à área, não tem uma restrição, mas quanto à quantidade, sim. Bom, pessoal, voltaremos em 5 minutos, ainda com a apresentação do Ismael. Com quantos tempos se constrói uma grande universidade? Com os tempos do passado, das lembranças, tempos de outros tempos, com os tempos do presente, das lutas, dos desafios, tempos de superação. Tudo se transforma a todo momento. No encontro do hoje com o amanhã, tempos de futuro, com a certeza de que o ontem vem depois. O que atravessa o tempo é o mesmo que atravessa o conhecimento. O FPE, 70 anos, tempos transversos. Bom, pessoal, obrigada por esperar. Ismael? Oi. Então, eu vou fazer a próxima pergunta, tá bom? Tá certo. O Roberto Oliveira Batista Júnior nos mandou o seguinte comentário pelo chat. Bom dia, fiquei curioso em saber como foi realizado o equilíbrio do grupo para evitar desconforto e intimidações, haja vista que é algo bem subjetivo. De fato, é algo bem subjetivo e a ideia é que uma pessoa só coordene isso. De preferência, um gerente de projeto ou algo do tipo. E ele que determine e que pratique de forma não direta até, incentivando as pessoas a falarem mais
e tentando diminuir a frequência de outras pessoas. É algo muito que você só percebe na prática e que é essencial que essa pessoa exija essa postura, digamos. Se ele conhecer todo mundo, melhor ainda, para ele poder equilibrar isso. E sempre incentivando todos a falarem. Melhor do que impedir que alguém fale muito, é incentivar que todos falem. Ok, Ismael. Obrigada pela sua participação. Obrigado, eu agradeço. Então vamos agora para o segundo participante, que é a Verineida Souza Lima, e o trabalho dela está intitulado como O Encontro com a Educação Permanente em Saúde da Formação à Atuação. Verineida, a palavra é sua. Bom dia, meu nome é Verineida, eu sou enfermeira, especialista em gestão em saúde, coordenadora do controle e avaliação no município de Ipueiras, aqui no estado do Ceará, e tutora da Universidade Federal Fluminense no curso de Micropolítica em Saúde e Gestão do Trabalho no estado do Maranhão. Bom, o nosso relato, o relato que eu trago, ele teve como instituição a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o tema é o Encontro com a Educação Permanente em Saúde, da Formação à Atuação. Uma das primeiras questões que a gente fala sobre a educação permanente na área da saúde é a compreensão que o conhecimento na área da saúde ele é muito dinâmico. Então, os profissionais eles precisam estar em constante capacitação para poder absorver as mudanças que acontecem, sejam pelo advento de novas tecnologias e descobertas, seja mesmo pela mudança do cenário epidemiológico, ou mesmo a diversidade que o nosso país tem, de território, de cultura, e dos diferentes focos e doenças e processos que acontecem no território. Então, o profissional, além de ser um conhecedor destes cenários, ele precisa também entender, dentro da sua realidade, da comunidade que ele atua, como é que acontece a dinâmica do processo saúde e doença no seu território. E aí eu trago o Merri, que ele fala que a educação permanente, ela é um aprendizado junto ao trabalho vivo, porque a educação permanente, ela desperta nos profissionais um protagonismo para reconhecer as práticas de trabalho e assim, a partir dos encontros, das afecções e dos processos que são gerados nesses movimentos, produzir novos fazeres, despertar para as novas necessidades no fazer saúde. Então, a educação permanente, ela permite conhecer, ressignificar e construir coletivamente novos conhecimentos, habilidades e práticas. Para entender essa educação permanente e como é que ela se faz dentro dos processos de trabalho na área da saúde, é preciso experimentar, é preciso mergulhar dentro do processo do trabalho vivo, do mundo do trabalho, para entender como é que se faz e como se constitui este saber, este aprendizado vivo, onde a comunidade, onde as pessoas, os profissionais e tudo o que acontece ao redor provoca nos profissionais de saúde novas práticas, novos saberes que são importantes para trabalhar a realidade e essa diversidade do nosso país. Então, o objetivo dessa experiência é apresentar, em forma de relato de percurso e experiência, o encontro e a experimentação da educação permanente em saúde, da formação à atuação, ou seja, o processo que se faz do encontro com a educação permanente em saúde e da multiplicação desse processo para os demais alunos. Bom, nossa metodologia é um relato de experiência. O cenário dessa pesquisa é o curso de especialização em Educação Permanente em Saúde em Movimento, que foi ofertado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul durante o período de março de 2014 a outubro de 2015. E durante esse período foi realizado em 2 momentos. O primeiro, que foi a seleção e a formação de tutores, e o segundo,
que foi a efetivação do curso a nível de especialização com os alunos devidamente matriculados. A análise e discussão, ela se dá através desses dois momentos. Inicialmente, do convite para a experimentação, que é essa formação da tutoria, e depois a multiplicação da experiência, que é quando essa formação passa e nós, tutores, acabamos multiplicando a educação permanente em saúde. Então, essa experiência, ela inicia, né, em Gramado, no primeiro encontro presencial, depois de uma seleção de tutores. Esses tutores, eles foram convidados para o primeiro encontro, que foi um momento de rodas, de trocas, de aprendizado, de uma educação ativa, onde todos traziam os seus saberes, as suas realidades para a formação. E nesse primeiro encontro foi feito o convite para atuar nesse processo inicial de formação e posteriormente na tutoria. Então, o processo de seleção de tutores, ele aconteceu de duas formas, de duas fases, aliás. A primeira, na seleção por currículo, e a segunda, nessa formação que se deu ao longo de 6 meses. Então, nós tivemos, nesses 6 meses, 3 encontros de formação, o primeiro em Gramado e os outros 2 em Fortaleza. Esses encontros, eles aconteceram como uma forma de, primeiro, aproximar-se da educação permanente em saúde e movimento. O segundo, para consolidar essa proposta e trabalhar dentro da tríade de assistência, trabalho e gestão. E o terceiro, com a consolidação em si dessa proposta de tutoria, onde nós tivemos aqui até na imagem uma tenda do conto, que foram os relatos de como foi essa experiência de vivência de 6 meses de formação. E como seria, para os que ficassem, o processo de multiplicação desse aprendizado já com os alunos no curso a nível de especialização. Em relação aos 6 meses de formação, nós tivemos uma plataforma onde eram disponibilizados vários instrumentos, numa educação, uma forma de metodologia totalmente diferente de muitos processos que a maioria já tinha costume de fazer. Então, nós tínhamos textos em varal, nós tínhamos entradas em cena, tínhamos experimentações diferenciadas e 2 instrumentos em si que eram inovadores na concepção da maioria dos tutores, dos possíveis tutores, né, que era a caixa de afecções e o diário cartográfico. Eram os 2 instrumentos que nós utilizávamos dentro da formação e que causavam uma certa estranhez por ser algo inovador. Em referência a esses 2 instrumentos, nós tínhamos a caixa de afecções, que era um espaço onde havia um convite para se compartilhar ideias, sensações, materiais, palavras, e tudo o que acontecia dentro do nosso mundo do trabalho, até porque para ser tutor era preciso viver a experiência da educação permanente para poder multiplicar para os alunos. Então, nós vivemos durante 6 meses essa experiência também de viver compartilhando os nossos encontros, os nossos significados do mundo do trabalho, e a partir daí tirar as nossas próprias conclusões de como acontecia o processo de aprendizagem dentro dos territórios. Então, a caixa era um espaço dentro da nossa plataforma, onde a gente postava imagens, arquivos, links, ou qualquer outro instrumento que pudesse estar repassando para os demais colegas e para a nossa tutora, formadora, como era o mundo do trabalho que vivíamos, né? Como era esse processo de aprendizagem que se faz diariamente. E o diário era o nosso registro, era onde se debruçava todos os nossos afetos, as nossas vivências do dia a dia no espaço de trabalho, os nossos aprendizados. Então, a gente tinha 2 instrumentos onde era um encontro que a gente fazia consigo mesmo todos os dias, descobrindo a partir das nossas potencialidades, das nossas motivações,
como é que acontecia o processo de aprendizagem? Não aprendizagem de caixinhas, de conhecimentos já preparados, mas uma aprendizagem que se acontecia diariamente com os nossos encontros e com as perspectivas que tínhamos de aprender mais, de evoluir no processo de aprendizagem. E Frank Merri, ele fala sobre o uso da cartografia como método de análise, que impõe tornar a realidade na sua dinâmica cotidiana. E a caixa de afecções, na qual os autores também fazem menção da mesma, como sendo um instrumento que permite apresentar e até mesmo autoanalisar os processos de trabalho. Então, esses dois instrumentos, eles permitiam que todos os dias, quem estava na formação se autoanalisasse dentro dos seus processos de trabalho. E, a partir daí, aprendesse consigo mesmo e com os eventos, formas de se automotivar e de construir novos cuidados, né, dentro da área da saúde. Depois dessa formação de 6 meses, onde nós já tínhamos a compreensão de como é que acontecia o processo de educação permanente, onde é que se dava as práticas sobre esse novo olhar nas formas de fazer saúde, de entender que cada um é sujeito e protagonista do cuidado, houve a multiplicação dessa educação, ou seja, nós passamos da formação para a atuação como tutores. E essa atuação, cada um já tinha um grupo formado de, no mínimo, 10 alunos, e aconteceu uma estrutura de 4 encontros presenciais e 1 ano de formação com os alunos a nível de especialização. Esses encontros aconteceram em Quixeramobim, Crateús e 2 em Fortaleza, e promoveram esse convite também aos alunos de olhar a sua realidade e aprender com a sua realidade, explorando sempre o processo de gestão, de assistência e de trabalho que acontece nos espaços de saúde. Então, o primeiro encontro presencial dos alunos aconteceu em Quixeramobim, onde reuniu alunos que a gente chama do Sertão Central. No Ceará havia várias turmas, essa experiência é em particular da minha turma. Então, os alunos do Sertão Central eram Quixeramobim, Quixadá, Acopiara e Crateús. Eles se reuniram em uma cidade e a gente começou a promover esses encontros de educação permanente. O segundo encontro aconteceu em Crateús, fazendo essa roda dos alunos também conhecerem outros municípios, outras realidades, compartilharem essas diferenças entre os municípios e entre as regiões. Os encontros aconteciam sempre utilizando dinâmicas, metodologias diferenciadas de escuta, de autoaprendizagem, de motivação desses alunos, para que eles pudessem compreender que eles são protagonistas dentro do processo de aprendizagem. O terceiro encontro já foi trilhando para o caminho do TCC, e aí nós temos uma imagem da ciranda, né, que é esse nosso movimento onde cada um pega a mão do outro e fortalece o processo de troca. Durante 1 ano de formação, os alunos também viveram a plataforma, ou seja, utilizaram os varais, utilizaram a caixa de afecção, o diário cartográfico, puderam se reconhecer dentro do território, dentro da sua micropolítica, entender o quanto cada profissional de saúde é importante dentro da construção do nosso sistema público de saúde, porque todos estavam vinculados ao Sistema Único de Saúde. Então, eles puderam se ver dentro das suas práticas e despertar para as potencialidades do território, de como transformar o Sistema Único de Saúde pelo aprendizado da educação permanente. E aí o nosso último encontro, o 4º encontro, que foi a apresentação do TCC, que também aconteceu de uma forma diferente, com divisão, com diálogo, com interação entre esses participantes. É um movimento que com certeza modifica o olhar desses profissionais para a saúde pública, para a educação permanente, a partir do momento que eles se observam como parte integrante do sistema, integrantes de uma forma ativa, de uma forma que modifica e que transforma a realidade do Sistema Único de Saúde. E as nossas considerações, né?
Esse movimento de educação permanente que se deu desde a formação, ou seja, a experimentação da educação permanente como um olhar a si, transformar as suas práticas através do aprendizado real, do aprendizado vivo, e depois, com um olhar ao outro, e multiplicar este olhar diferenciado, esse dar um novo olhar às práticas de saúde, fez compreender que a EPS ela não está construída, ela se constrói diariamente. Ou seja, diferente da nossa educação tradicional, onde nós temos as nossas educação voltada a um determinado tema, uma determinada prática médica ou de saúde bem já delimitada, a educação permanente é algo que se constrói no dia a dia, seja no encontro com a comunidade, no encontro com os outros profissionais, no encontro com as gestões, mas é uma educação que se constrói coletivamente. Ela não vem pronta, ela não vem dada, ela é algo vivido dentro do território e que coloca o profissional como esse protagonista do cuidado e do processo de trabalho, como gestor das suas práticas. Essa educação, ela permite entender as práticas, os processos que se envolvem no trabalho, compreendendo o encontro, as afecções geradas e seus resultados. Então, os alunos e o processo de formação permitiu com que houvesse um despertar para o olhar do encontro, esse encontro que acontece todos os dias, seja do profissional quando ele orienta o usuário sobre uma determinada prática de saúde e nem sabe se o usuário compreendeu corretamente aquele diálogo que ele fez, se ele utilizou os termos ou está dentro da realidade daquele usuário. As afecções, que são esses sentimentos que nos fazem, dentro do mundo do trabalho, motivar-se, desmotivar-se, aprender o novo, superar dificuldades, e os resultados desses processos, do aprender consigo mesmo e de entender que cada um faz parte do processo de saúde, do processo saúde-doença e pode mudar a sua realidade e a sua coletividade. Um dispositivo que ajuda a equipe a compartilhar as ações, fazendo com que cada profissional identifique as potencialidades existentes nos cenários de prática. Então, os profissionais acabaram despertando para olhar ao redor o que é possível, né? E não ver só os problemas e não ver só as dificuldades, mas o que é possível encontrar dentro do meu cenário de trabalho formas de transformar aquela realidade. Né? O que eu posso fazer de melhor, o que eu posso modificar. A educação permanente, esse olhar sobre si mesmo, permite com que o profissional se sensibilize dentro das questões da nossa realidade de saúde, que precisa muito ser melhorada, e se veja como um ator, uma pessoa que pode fazer a diferença, a partir do momento que ele se percebe como protagonista do trabalho. E, por fim, o aprendizado mais relevante se constitui no dia a dia, nas práticas. No entanto, é preciso despertar para o olhar sobre o mundo do trabalho. Os nossos profissionais de saúde precisam entender que eles não são meros executores de políticas públicas, né? E que a educação que constitui eles como profissionais na formação é uma educação importante para atuarem dentro da área da saúde, mas é preciso observar a realidade, entender que cada comunidade é diferente, que cada encontro produz uma ação e uma reação diferente, e que são esses encontros, são essas possibilidades que pode transformar a saúde pública. A partir do momento que eu me olho como promotor da saúde e que eu percebo que eu não estou ali como um mero espectador ou executor de políticas públicas, mas que eu construo junto com eles as políticas de saúde no Brasil. As nossas referências e uma mensagem que traz essa logística, esse entendimento da educação permanente, que fala que para a educação permanente em saúde não existe a educação de um ser que sabe para um ser que não sabe. O que existe, como em qualquer outra educação crítica e transformadora,
é a troca e o intercâmbio para novas construções. Ou seja, aprendemos todos os dias. Mas para entender esse aprendizado, nós precisamos despertar para esse conhecimento da educação permanente, que vai muito além do conhecimento dado, mas vai ser um conhecimento vivido. Obrigada. Bom, obrigada pela apresentação, Verineida. Eu gostaria de abrir, então, espaço para perguntas. Então, as pessoas que quiserem fazer perguntas a Verineida, é só enviar pelo chat e que a gente faz logo em seguida. Eu queria, enquanto isso, perguntar para a Verineida, né, que fez uma belíssima apresentação sobre educação permanente. E aí eu queria saber, Verineida, o que você acha em relação a... Você acha que a educação permanente é uma ferramenta de empoderamento para o profissional, assim como a educação popular é para a comunidade? Com certeza, absoluta certeza. Educação permanente, ela produz no profissional esse protagonismo que falta. Muitas vezes o profissional, quando ele entra dentro do serviço, e aí eu faço um parênteses para o serviço público, que é o qual eu já tenho uma experiência boa de trabalho, ele se acha como executor de políticas, e não como protagonista delas. Então, assim como a educação popular, né, traz esse poder da população de também compreender que eles são protagonistas do processo de saúde e doença, dos territórios em que vivem, a educação permanente traz para o profissional essa mesma visão. Eu acredito que a educação popular e a educação permanente são dois projetos que podem fazer mudar concepções ultrapassadas que não melhoram a nossa situação de saúde, que não trazem para a nossa comunidade novas formas de fazer saúde. Então, é preciso que cada um compreenda-se como protagonista do processo e não como um espectador apenas do que vem acontecendo. Obrigada, Verineida. Realmente eu compartilho com vocês o mesmo pensamento e vamos aguardar as perguntas no chat. Por enquanto, a gente tem um comentário da Clemilda Maria da Conceição do Nascimento e ela fala que a educação é realmente um ponto muito importante em saúde. E várias pessoas parabenizam a sua apresentação, como a Valma Nogueira. Temos agora uma pergunta da Maria Betânia Gomes e ela fala: bom dia. Como diferenciar a educação permanente da formação continuada? A educação continuada, a gente costuma na área da saúde falar que são as caixinhas de conhecimento, né? Então, quando chega, vamos botar na prática do território. Então, de repente, eu posso ter uma formação em vacina para todos os profissionais, mas eu tenho uma determinada comunidade que ela não tem aquela necessidade da formação de vacina. Ela tem a necessidade de uma outra formação, ou seja, a educação permanente, ela consegue ver a realidade. É a realidade que me diz qual é a sua necessidade. Na educação continuada, não. Eu tenho uma formação que é passada para todo mundo, independente da realidade e da necessidade daquela comunidade. E dentro do nosso território, nós temos diversidades muito grandes. Mesmo no município, eu tenho comunidades que vai necessitar de um aprendizado e outras que não vai necessitar do mesmo aprendizado. Então, a educação permanente, ela permite olhar a realidade, e a partir da realidade fazer as concepções de aprendizagem, onde o território é que diz o que necessita aprender, né? Não somos nós, dentro da nossa caixinha de gestão ou de formação, que delegamos o conhecimento. É eles que nos pedem o conhecimento que necessitam. Essa é a maior diferença dentro da realidade entre a educação continuada e permanente nos territórios de saúde. Bom, então vamos continuar. Mas alguém tem alguma dúvida para enviar para a Verineida?
A Maria Bethânia agradece, fala que é muito esclarecedora. A Maíra comentou que são informações muito relevantes. Eu agradeço a sua participação, Verineira. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E eu gostaria de convidar o terceiro participante, que é o Carlos Henrique Pompeu Gomes. E o título do trabalho dele é Análise das Redes Sociais e Educação Superior, um estudo sobre as redes de coautoria científica no contexto das práticas pedagógicas inovadoras dos docentes da Universidade Federal de Pernambuco. Então, agora vamos passar a palavra para o Carlos Henrique Pompeu Gomes, que falará sobre a análise das redes sociais e educação superior, um estudo sobre as redes de coautoria científica no contexto das práticas pedagógicas inovadoras dos docentes da UFPE. A palavra é sua, Carlos. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite para compartilhar esse conhecimento que a gente tem trabalhado aí nos últimos anos. E eu vou me apresentar primeiro, né, que eu acho que é importante. Meu nome é Carlos Henrique Pompeu, o pessoal me chama de Carlos Pompeu ou simplesmente Pompeu. Eu hoje estou concluindo doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, na área de Educação Matemática e Tecnológica, na linha de pesquisa de Educação Tecnológica. Um pouco sobre o que eu já fiz: eu sou mestre em Educação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com foco também em novas tecnologias, e tenho mais de 20 anos de experiência na área de ensino superior. Aí vem desde professor, gerente, diretor de escola, por aí vai. E sempre com foco na área de comunicação, inovação, e agora, nos últimos 10 anos, quer dizer, não é bem agora, nos últimos 10 anos tenho me envolvido com análise de redes sociais. Bom, pessoal, o meu relato, eu vou dividir nessas etapas. A primeira delas é falar um pouco sobre o trabalho, depois um pouco sobre o marco teórico, porque tem alguma teoria importante para, pelo menos nos poucos minutos que eu tenho, explicar, os procedimentos metodológicos e alguns resultados e considerações. Bom, o contexto do trabalho da gente é a docência universitária. O que é que motivou o trabalho na época? Existe uma docência universitária atual nas universidades com forte influência da concepção da ciência moderna. Quer dizer, nós temos um professor muito técnico, isso não é ruim, isso é muito bom, mas existe uma predileção, pelo menos do ponto de vista de Cunha e de alguns outros autores, das ciências mais lógicas, da matemática, das ciências empíricas. De onde vocês pararam de me ouvir. Mas o nosso trabalho... Tá ouvindo?
Sim, estamos te ouvindo. Ok, é porque quando sai o seu áudio eu pensei que tivesse caído. Bom, então o contexto do trabalho é essa inquietação quanto à educação do professor dentro do ensino superior. Então, a pesquisa ela foi buscar um trabalho realizado, vou voltar aqui um pouquinho, realizado em 2015 por uma equipe de pesquisadores da UFPE que analisaram as práticas pedagógicas dos professores da universidade. De maneira rápida, eles enviaram para todos os professores um survey para analisar a prática pedagógica e as concepções sobre práticas pedagógicas. E eles selecionaram um grupo de professores que, além de ter práticas pedagógicas declaradas inovadoras, ainda usavam tecnologia da informação. Então, foi aí que eu me interessei em analisar os resultados dessa pesquisa, junto com mais 2 metodologias, certo? Bom, isso aqui é só para ilustrar a questão da ciência moderna. Quando a gente fala, eu não estou dizendo que a ciência moderna é um pressuposto, é um paradigma ultrapassado, mas que ele tem o seu locus. Então, eu tenho uma ciência moderna nessa sequência, quando você observa sistematicamente, constrói as hipóteses. E a ciência moderna, ela tem uma aplicação objetiva, você não tem o que questionar, mas quando você passa para um ensino superior, você não pode dar como exclusiva a ciência moderna no processo de ensino-aprendizagem. Porque o que é que os autores revelam? Que o ensino superior ele também precisa de outras abordagens, né? Hoje você tem muito investimento em inovação pedagógica nos ensinos fundamentais, né? No ensino médio, mas esquecem, há uma reclamação, digamos assim, dos acadêmicos e dos práticos na área de inovação, que o ensino superior não está sendo privilegiado com a discussão sobre práticas pedagógicas inovadoras na sala de aula. O professor da universidade, ele vem de uma tradição da ciência moderna, né, que é essa sequência que a gente sabe que isso tem que existir, mas a gente tem que olhar outras formas de enxergar a ciência para chegar ao conhecimento. Então, o que a gente estudou, o que a gente está observando é que existem outros paradigmas para se educar, e a análise de redes, que é um dos objetos do nosso estudo, ajuda a investigar como esse processo está acontecendo. Então, no processo de ensino-aprendizagem com paradigma construtivista, você vai incluir o contexto, né? Você não tem só esse professor técnico, que essa lógica tradicional legitimou. Você vai ter um professor que vai identificar o que o aluno sabe, o que ele precisa aprender, não é? Então, nesse sentido, o trabalho de redes e colaboração entre aluno e professor é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. A nova escola, a escola superior, ela não é mais aquela escola que o aluno passa, entra na escola, o professor diz o livro que ele vai ter que ler e ele depois vem fazer a prova. Existe uma estrutura de redes por trás do processo de aprendizagem, certo? Então, um dos objetos que a gente tem estudado são os colégios invisíveis. Ou seja, são as conexões que são intramuros e extramuros da universidade. E para investigar isso, você precisa usar teorias e metodologias. Uma delas é a análise de redes, a outra é a bibliometria, que ela dá visibilidade a esses colégios, que são esses grupos de pessoas informalmente ou formalmente conectadas por meio de publicações, produções, eventos. Nós aqui somos um colégio invisível, nós estamos discutindo a educação em rede, né? Nós somos um pequeno grupo espalhado pelo Brasil, talvez pelo mundo, que tem interesses comuns
e que pode vir a publicar, a produzir, já vai gerar um e-book. Então, a análise de redes é importante para poder entender como é que isso acontece. Isso ajuda no processo de ensino-aprendizagem. Enfim, nosso objeto nesse trabalho foi a produção científica dos docentes com práticas pedagógicas inovadoras declaradas e uso de TIC. Por que prática declarada? Porque nós não vamos dizer necessariamente que aquilo é inovador. Nós vamos escutar o que o professor acredita. E, claro, nós vamos categorizar de acordo com as práticas de Cunha, que eu vou mostrar daqui a pouco. A outra coisa importante é que a gente quer entender as aproximações da estrutura da rede e as posições dos autores. Nós escolhemos, na verdade, 18 professores da UFPE dentro dessa pesquisa que têm práticas declaradas e tecnologia e usam TIC, e seus 525 autores. Então, uma comunidade de 550 quase coautores, são professores, são alunos, são ex-alunos, colaboradores brasileiros e internacionais, e no período de 2006 a 2015. Esses dados foram recolhidos da plataforma Lattes. É preciso ter o currículo Lattes para poder fazer essa análise. E também foram analisadas as citações e os números de artigos disponíveis no Google Acadêmico. Bom, a nossa hipótese é que esses docentes, esses especificamente os 18 docentes, apresentam um maior grau de centralidade na rede, participam de mais projetos de pesquisa, publicam mais artigos, principalmente no Strato Qualis, e tem mais citações do Google Acadêmico. Bom, o que é que a gente utiliza como teoria? Nós utilizamos a análise de redes sociais, que tem alguns autores centrais, que eu vou falar mais à frente, a bibliometria e algumas técnicas de extração de dados automática, e as práticas pedagógicas inovadoras na concepção de Cunha, Araújo, Zabalza, tem outros autores, mas eu coloco pouco porque o espaço é pouco. Um dos teóricos importantes e o grande compilador da área de análise de redes é o Wasserman e Faust. Eles descrevem uma rede como um conjunto, na verdade, de um ou mais conjuntos, na verdade, de atores e eventos e todas as suas relações. Então, quando a gente fala um conjunto de atores, aí você pode ser um grupo, uma organização, uma vitamina, você pode analisar na área de saúde, de química, não importa. A análise de redes é uma abordagem que serve para todas as áreas de pesquisa que precisam entender dados relacionais. A palavra-chave é essa. Então, aqui não é redes sociais do ponto de vista das ferramentas de redes sociais, mas redes sociais num sentido muito mais amplo. A análise de redes, por sua vez, ela é mais que um método, ela é uma abordagem, uma perspectiva cognitiva que utiliza métodos da análise de redes. Aí você tem os métodos estatísticos, você tem os métodos da teoria dos grafos, para fazer pesquisa empírica e compreender o comportamento social. Então, quando você fala de análise de redes sociais, você está falando de multidisciplinas. Você vai usar sociologia, antropologia, você usa matemática, você usa estatística, para entender o fenômeno social. Porque a antropologia e a sociologia, elas que são disciplinas hoje dentro da análise de redes, têm um foco no atributo do indivíduo. A análise de redes tem um foco nas relações, inter-relações entre os indivíduos, não necessariamente no atributo do indivíduo, cor, idade, altura. Isso é analisado, mas a relação e a falta de relação também é objeto da análise de redes. Bom, existem algumas métricas de análise de redes que você pode utilizar. Você pode fazer, por exemplo, análise de quão central é um indivíduo, quem é que intermedia a comunicação, qual é o tamanho dessa rede, ela é densa, ela é rarefeita. Existem cliques, que são os grupos fechados, conhecidos no Brasil como panelinhas. Quem são
esses cliques, né? Bom, tem algumas teorias importantes para entender sobre análise de redes. Uma delas é a questão dos hubs. O padrão das redes no mundo real, elas têm esse padrão do rich get richer, que o nó mais importante tende a se ligar a nós mais importantes. Esse conceito é fundamental, porque você, através da análise de hubs, você consegue entender o fluxo de informação da rede, certo? Para quem está mandando informação, para quem recebe informação, se essa rede está muito fechada, se ela está aberta a outras informações. Então, nós podemos analisar com esse padrão. Em termos de biometria, nós temos o ScriptLattes, que foi utilizado como metodologia. O ScriptLattes é um software livre desenvolvido pela Universidade de São Paulo. Na verdade, é um grupo de pesquisadores de 2 universidades brasileiras que esse script consegue extrair do currículo Lattes todas as informações do pesquisador, bastando ter o seu ID. Então, todo mundo que entra no Lattes, às vezes a gente não percebe, mas no link que tem do seu CV, no final tem uma numeração. Se eu tiver essa numeração, o script consegue extrair toda a publicação que está no currículo, desde os artigos até as bancas de defesa. Então, eu consigo fazer uma análise gráfica, estatística e de dados relacionais a partir dos dados do currículo Lattes. Então, ele é uma ferramenta em si que dá muitos insumos sobre a bibliometria, sobre a análise bibliométrica dos autores. E também existem outras possibilidades, como você contar as citações, a quantidade de publicação, e você acessar o índice H que hoje o Google Acadêmico oferece, certo? Esses autores eu coloquei, tem muitos outros, mas por questão de espaço, são 2 autores mais centrais no processo. Essa aqui é uma interface, está pequenininha, mas essa aqui é a interface quando você faz a extração do software livre, né, da plataforma Lattes. Quando você usa o software, você consegue gerar uma página HTML que tem tudo. Você tem os artigos, os livros publicados, capítulos, produção técnica, produção artística, de cunha. De maneira geral, são essas 7 categorias, certo? Ruptura, gestão, reconfiguração de saberes, relação teoria-prática, coerência entre objetivo, mediação docente e protagonismo. Eu vou correr porque agora não dá muito tempo. Então, na metodologia, o que é que eu fiz? Eu utilizei as 3 teorias, certo? Analisei todos os dados a partir da análise de redes, análise documental e bibliometria, certo? Fiz o que eu falei para vocês, né? Fiz a extração dos dados, realizei essa pesquisa bibliográfica, analisei as redes, e aqui eu vou mostrar já os resultados, certo? Senão a gente não consegue terminar. Bom, de maneira geral, o que é que a gente descobriu? Que os docentes, eles apontaram a categoria de reorganização da relação teoria-prática como a concepção mais utilizada, ou seja, essa categoria, eles acham que isso é ser inovador, é reorganizar a relação teoria-prática, tá? Quanto à questão da prática mesmo, quando foi analisado todo o trabalho deles, a categoria mais destacada não foi essa, foi a categoria de ruptura com o ensino tradicional. E um dos destaques são os cursos de saúde e artes que apresentam mais atividades na categoria 4, né? Indicando que eles não têm uma forma rígida de ensino. Quer dizer, a teoria e a prática não tem uma ordem, primeiro teoria, depois prática. Muitas vezes a prática vem antes, né? Eu não tenho tempo para explicar as categorias, mas se vocês forem atrás do autor, de Cunha, vocês vão entender mais profundamente. Em termos de redes, a rede é um pouco, ela é radial, ou seja, ela é muito rarefeita, é comum na área de colaboração científica, uma densidade baixa significa que existe pouca conexão, mas existe conexão dentro do grupo.
E existe o padrão de livre escala, que eu falei, né? Aquele padrão de Barabás foi encontrado. E a hipótese também foi testada positivamente, porque indicou que a presença de alguns poucos autores muito produtivos tem uma grande quantidade de produção, né? E também eles têm grande quantidade de citação. Significa que 80% mais ou menos de correlação entre quantidade de produção e citação no Google Acadêmico, certo? Os colégios invisíveis também foram detectados. Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a rede, essa aqui é só a distribuição de Barabás encontrada. Esse número é um número real. Então você vê aqui nesse gráfico, você tem uma distribuição bem interessante. Se você olhar do lado direito, você tem aqui 2 pontinhos, 1, 2, 3 pontinhos, tá vendo? 50 e pouco a 60, 85 a 90, certo? São os nós que concentram mais relações na rede. E a maioria deles não tem nenhum, ou pouquíssima conexão. Então, essa rede na Universidade Federal de Pernambuco obedece ao padrão livre escala, do Rich Get Richer, certo? Essa aqui é a rede, certo? A rede de colaboração. Essa rede de colaboração, a gente pode perceber justamente os hubs, né? Você tem um hub aqui de fonoaudiologia, que tem um coautor persistente, que nós chamamos, onde você consegue ver ao longo de 10 anos uma publicação constante, né? Você tem uma díade que chama, em termos de análise de redes, uma díade firme. E essa díade tem conexão com outros nós da rede. Quanto mais grossa a aresta, maior a conexão. Significa, por exemplo, que esse autor aqui, que tem 500 publicações, literalmente, ele tem 500 publicações ao longo de 10 anos, publicou pelo menos umas 200 ou 300 vezes com esse coautor aqui, certo? Eles fazem uma clássica clique, né? Que são relações entre 2 ou mais pessoas, aqui, no caso 3, entre esses outros aqui também. Em engenharia civil, você não tem tanta conexão persistente, mas você tem também os nós com arestas constantes. Aqui você tem, por exemplo, essa rede aqui, do lado esquerdo, extremo esquerdo, você vê um pequeno grupo de pesquisadores que publicam entre si. Esse algoritmo usado para fazer a rede, ele aproxima as redes que têm conexão constante. Então, se tem esse pequeno grupo aqui à esquerda, em cima, eles têm conexão constante, certo? E aqui você tem pessoal de administração, educação, administração, ciência da informação, enfermagem aqui embaixo. O que é interessante nessa rede é que vocês estão observando, são quase 600 pessoas. Mas essa rede só tem 5 componentes. Existe um grande componente que todos eles estão conectados de alguma forma por meio de publicação, evento, seja o que for, onde eles participaram em coautoria, isso é importante. E você tem algumas redes isoladas. Você tem 3 ou 4 redes isoladas e uma grande rede que conecta mais de 500 pessoas na rede. Certo? Isso é fundamental para entender como acessar as pessoas na rede. Então, por exemplo, esse pessoal de fonoaudiologia é o mais central na rede. Ele é o indivíduo que tem maior concentração de informação, está mais próximo de muita gente, tem muitas pontes entre ele e outros elementos. E por aí vai. Vou mostrar mais coisa para vocês. Bom, as considerações finais. Essas redes apresentam colégios invisíveis, que não são formais. Você pode ver aqui, voltando para a rede, aqui você tem uma rede pequena com universidades externas. Aqui você também tem uma rede pequena com universidades externas. Principalmente o grupo de engenharia tem uma relação muito grande com a França, né? E eles têm muita publicação com autores internacionais. Então é um colégio, por exemplo, que não está muito evidente, mas eles trabalham com a área de engenharia nuclear.
energia nuclear e engenharia civil. Então, aqui existe um colégio invisível. Entre outros, você tem colégios invisíveis, por exemplo, entre educação, administração e ciência da informação e saúde. São publicações, livros, cursos, que não aparecem de maneira formal, mas quando você analisa a rede, você vê a produção. Bom, outra coisa. Nas sub-redes você tem mais coesão, certo? Laços fortes, ou seja, você consegue perceber com essa metodologia os grupos que dominam a rede, de alguma forma. Dominam de que forma? Eles são pontes, eles são indivíduos que podem levar informação ou não enviar informação, podem controlar a informação. A gente chama esses indivíduos de gatekeeper ou cut points, que são indivíduos que, se retirados da rede, prejudicam a rede, né? Mas também podem ser utilizados para ajudar a expansão da rede. Existe também uma associação entre docentes mais centrais e as categorias de inovação. Nós percebemos que alguns docentes mais centrais têm práticas pedagógicas inovadoras mais relevantes, né? Usam mais elementos de ruptura, de inovação, utilizam redes para ensino, utilizam ferramentas de tecnologia de colaboração. Então, a gente conseguiu achar associações entre esses autores mais centrais na rede e melhores práticas pedagógicas, né? Tem muita informação ainda, eu acho que eu estou com o tempo esgotado, mas uma sugestão para trabalhos futuros, né, é analisar a rede de outros cursos da UFPE e entender como é que essas colaborações elas se iniciam. A literatura fala de outras formas de gêneros de colaboração, que começam desde a iniciação científica, mas é interessante entender na UFPE como é que ela acontece, como é que ela se desenvolve, porque esse tipo de metodologia que usa bibliometria, análise de redes e, no caso, a inovação pedagógica inovadora, as práticas pedagógicas inovadoras, desculpe, são novos indicadores. Você pode utilizar isso para medir a produtividade da ciência. E não esperar só as citações, não só esperar a visibilidade em redes internacionais, mas o que é que está sendo feito na rede local? Qual a relevância daquela pesquisa? Porque o que acontece hoje é que a pesquisa científica ela é registrada por bases de dados internacionais. Muitas vezes elas não enxergam a pesquisa nacional, principalmente a pesquisa em língua portuguesa. Então, nosso pesquisador, inclusive foi uma das dificuldades no nosso trabalho, os nossos pesquisadores não estão nem cadastrados no Google Acadêmico, que é uma plataforma gratuita. A maioria não está. E precisa estar, porque você ganha visibilidade. Você pode criar um perfil no Google Acadêmico. Então, o que a gente recomenda é isso, é que o pesquisador se torne visível para se tornar relevante. Bom, gente, é isso, tem muita coisa, eu vou deixar aberto para pesquisa ou para pergunta. Essas são as nossas referências básicas, bem básicas mesmo, porque são páginas e páginas. E estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Passar aqui. E eu agradeço a atenção e a oportunidade. Carlos, obrigada pela sua apresentação. De fato, é um trabalho muito interessante. E agora a gente vai abrir o espaço para as pessoas fazerem perguntas. Tá. Então,
A Luciane está parabenizando você. A Clenilda Maria falou que o assunto é muito interessante, parabéns. O Fabiano Pereira nos enviou uma pergunta, que é: Carlos, parabéns pela apresentação, muito interessante. Através dessa rede, você consegue selecionar pela qualidade da publicação? Bom, pessoal, infelizmente o Carlos não retornou, ele teve um problema na conexão dele. Então, como os outros dois apresentadores também ainda não apareceram, a gente vai encerrar essa primeira parte de perguntas e de apresentações e voltaremos às 14 horas. Bom, então só para atualizar vocês sobre a nossa programação hoje, então das 14 às 15h30 teremos a conferência da professora doutora Neuza Sofia Guerreiro Pedro, da Universidade de Lisboa, Portugal, e a conferência está intitulada Tecnologia, Pedagogia e Espaço, Meios e Modos de Fazer Inovação e Educação. Também teremos a apresentação de trabalhos entre 15h30 e 18 horas. Então, teremos 6 trabalhos nessa tarde. Tá bom? Então, às 2 horas da tarde, às 14 horas, voltaremos com a conferência. Boa tarde. Bom dia. Voltei aqui, viu?